Bom dia, eu sou a Rosa Kucher e a convite do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, eu vou gravar esse vídeo com alguns conceitos básicos do Moreno. A ideia é criar um patrimônio virtual informativo sobre o psicodrama, sociodrama, para todas as gerações que virão e também para todos os pesquisadores interessados. Quando eu recebi esse convite, eu me lembrei que em 2007 eu já tinha me debruçado sobre a mesma questão, conceitos básicos do Moreno, juntamente com o Dr. Adam Blattner, um psiquiatra, psicodramatista, arte-terapeuta americano, extremamente apaixonado pelo psicodrama e que infelizmente morreu o ano passado. Ele publicou inúmeros livros e muito se preocupou em reunir os conhecimentos e produções internacionais referentes ao psicodrama. Ele conectava os colegas no mundo inteiro que trabalhavam com psicodrama e foi assim que ele me conheceu. Nós tivemos meses de discussão em cima desses conceitos e principalmente como apresentá-los, porque a gente divergia. Ele achava que a gente devia dar uma visão pessoal mais ampla. E eu achava que a gente devia colocar as palavras do Moreno para que cada um interpretasse como quisesse. E vocês vão ver que no final a gente entrou num acordo e está mostrando as duas formas de pensar juntos, né? Então é com muita gratidão e honrando e agradecendo muito ao Dr. Blattner que eu quero apresentar esse capítulo para vocês. Nosso objetivo, quando escrevemos o capítulo, eu e o Blattner, é assim, organizar e descrever os conceitos mais básicos do Moreno. E aí já começou a nossa discussão, como é que a gente ia organizar e escolher esses conceitos mais básicos? Isso é subjetivo, né? E o Moreno é um homem tão complexo, ele está ligado a tantas áreas do conhecimento. Bom, o que a gente resolveu é dividir os conceitos, ou pegar conceitos de alguns momentos da vida do Moreno. Primeiro, um Moreno filósofo, ligado à filosofia. Então, tudo que tem a ver com o Moreno jovem, idealista, religioso, alimentado por vários filósofos e sábios, tanto cristãos como asiáticos, inclusive muito influenciado pela sua herança judaica, o hassidismo, né? Depois, tudo que tem a ver com o Moreno humanista, interessado por problemas sociais. E por aí, toda a teoria da sociometria e os conceitos que se encaixam na sociometria. Depois o Moreno das artes, do teatro, o homem de teatro. Ele estava sempre preocupado com o lugar do drama e das artes na cultura e na sociedade. Então, toda a produção da teoria do papel, do jogo de papéis. E por último, o Moreno interessado na resolução de problemas emocionais, tanto grupais quanto individuais. Então, por aí vem os conceitos o construto de todo o psicodrama, sociodrama, role-playing, role-training, e não só ligado à clínica, mas também ligado a igrejas, a escolas, a comunidades de forma geral. E o que eu vou fazer é assim, eu vou gravar 10 desses conceitos, eu escolhi alguns, porque são 34, e são textos teóricos, eu na verdade vou ler os conceitos para vocês. Isso é um pouco chatinho, né? Então, eu escolhi só 10 que vão estar nessa gravação e o texto vai estar à disposição de vocês para consultar em português, tá bom? Nosso primeiro conceito, vindo desse Moreno jovem, racídico, filósofo, é o de criatividade, como não poderia deixar de ser. Então, Moreno tinha uma forte intuição de que a criatividade era uma forma fundamental de Deus agir no cosmos. E esta criatividade divina é expressa nas relações humanas na medida em que a humanidade pode interagir com maior liberdade, espontaneidade e autenticidade. Todos os outros conceitos a serem descritos podem ser entendidos como servindo a esse ideal de ajudar as pessoas a manterem si mesmas, nas suas relações, em seu mundo, um processo de revisão contínua, buscando criar um mundo melhor. Moreno também imaginou que Deus agia através da criatividade em cada pessoa. Moreno defendeu a ideia de que a espontaneidade e a criatividade são fenômenos primários e positivos, e não derivados da libido, como queria Freud. Ele tentou reconstruir a situação de criatividade em um momento anterior às conservas que dominam nossa cultura, usando técnicas de improvisação em grupos, acreditando que isso aumentaria a espontaneidade e favoreceria uma atitude antimecânica em relação aos nossos tempos. Segundo Moreno, o ato criativo tem 4 características. Primeiro, é irreal.
Segundo, traz um sentimento de surpresa e imprevisibilidade. Terceiro, desafia por um único momento a lógica formal dos eventos. E 4, significa agir sem padrão, sui generis. Tá. O segundo conceito que vem dessa parte filosófica do Moreno é a espontaneidade. Né? E o que é a espontaneidade? É uma mistura de atitude, de habilidade e comportamento, uma prontidão para improvisar, de recriar conforme o necessário, respondendo às necessidades do momento. Uma das principais percepções e contribuições de Moreno foi que a melhor maneira de promover atividades criativas é através da espontaneidade. Se a gente deseja avanços criativos, a gente deve se envolver de forma holística e integral na tarefa que a gente está se propondo, ao invés de apenas ficar sentado e contemplar. É preciso abrir a mente para inspirações intuitivas e imaginativas a partir das fontes criativas do subconsciente. E eu coloquei essa luz saindo dessas mãos para significar esta coisa que tem que surgir antes de eu ter um ato criativo. Moreno percebeu que grande parte da psicopatologia do homem pode ser atribuída ao subdesenvolvimento e o medo da espontaneidade. Espontaneidade significando livre-arbítrio, liberdade, e uma espécie de apego viciante às soluções antigas, como se elas representassem um salvo-conduto para a vida. Ele prescreve o treinamento da espontaneidade como uma forma de se exercitar nossa capacidade de responder adequadamente a novas situações e aprender novas respostas às situações antigas, em vez de ficar parado, contemplando, repetindo velhos padrões. O próximo conceito é o de conserva cultural. Esse é o termo que Moreno usou para a categoria daquilo que já foi criado. As pessoas tendem a aceitar, sem pensar, a tradição, o jeito como as coisas são. Esse hábito sufoca a criatividade. Identificar e nomear um padrão ajuda a repensá-lo. E Moreno teve a genialidade de nominar conserva cultural. Ele admitiu que grande parte da nossa civilização é construída em cima da conserva cultural, mas isso não significa que a gente deve confiar só nela como a única fonte para a vida. A outra fonte é a criatividade no momento presente. E precisamos continuar reavaliando e ter coragem de ser criativos em um mundo que só está em mudança. Né? Enquanto a gente estuda Moreno, a gente tem a impressão que ele é contra a conserva cultural, porque muitas vezes ele escreveu que ele é contra bonecas, contra dispositivos tecnológicos, que ele é contra até livros, né? Tudo que representa conserva. Mas, na verdade, ele advoga uma abordagem mista, reconhecendo que a nossa cultura não existiria se a gente não tivesse essa continuidade da nossa herança. No entanto, às vezes isso paralisa a nossa criatividade. O desafio é como usar a herança, aquilo que já foi feito, enquanto ela funciona, naquilo que ela funciona, e abandonar o que é inútil e trocar por coisas novas. E agora, aquecimento. Esse termo Moreno usou para falar do processo de aumento gradual de graus de espontaneidade sendo exercidos em uma determinada situação. E ele não pode ser diretamente determinado. A espontaneidade é um estado psicofísico, diz ele, dinâmico, e que envolve uma série de variáveis que vão desde a promoção de relações interpessoais de apoio, um contexto de segurança ou jogo e a redução de fontes de ansiedade. Ansiedade e espontaneidade são opostos. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? Moreno assumiu uma hipótese de espontaneidade onde o aprendizado de estados altamente aquecidos estabelece associações especiais. O corpo da gente, ele precisa de aquecimento para se preparar, por exemplo, para uma corrida. Da mesma forma, o aquecimento é uma necessidade psicológica quando a gente planeja realizar atos altamente espontâneos. Nossa mente e nosso corpo têm uma tendência natural a ficar presos no equilíbrio e temos que nos forçar a nos mover, a procurar essa instabilidade se a gente quer realmente ter um estado espontâneo e criativo. Encontro. Então, Moreno aplicou o princípio da espontaneidade nas relações interpessoais através desse seu ideal de encontro.
Encontro é uma vontade autêntica de se envolver com os outros diretamente e considerar profundamente seus pontos de vista. Não é? O teólogo judeu Martin Buber expressou esse mesmo ideal chamando de relação idol. Encontro é a pedra angular filosófica sobre a qual Moreno construiu todo o seu pensamento psico e sociodramático. É como um relacionamento ideal onde podemos realmente experimentar a verdade de uma conexão e não importa se consiste numa conexão amigável, afetuosa ou hostil ou outra cheia de problemas. É um momento mágico na vida, algo que acontece muito poucas vezes na vida para muito poucas pessoas. Brincar. Brincar é o contexto e a dinâmica em que as pessoas e muitos animais podem explorar uma gama mais ampla de possibilidades de uma forma relativamente segura. Moreno é incomum na atenção que ele deu a essa dinâmica e, de fato, seus esforços em promover o humor e o brincar na psicoterapia são notados no seu epitáfio. Ele dizia que ele era aquele que queria ser lembrado por ter trazido alegria à psiquiatria. Moreno defende que, historicamente, o psicodrama cresceu a partir do princípio do jogo. Jogar com o princípio de cura, diz ele, como forma de espontaneidade, como forma de terapia, como uma forma de catarse. Não apenas como um epifenômeno acompanhado e apoiando objetivos biológicos, mas como um fenômeno novo, sui generis, um fator positivo ligado à espontaneidade e à criatividade. Teatro de espontaneidade. Moreno sentiu que o teatro tradicional, roteirizado, ensaiado, perdia muito do seu potencial para gerar respostas mais autênticas, tanto de atores quanto do público. No início da década de 1920, ele organizou talvez a primeira trupe de teatro improvisado e conduziu eventos em que os atores interagiam com o público. Este é um exemplo de princípio de promover atividades mais improvisadas e muitas outras formas de arte, dança, música, escultura e assim por diante. Uma tendência que continua a se expandir na cultura contemporânea. Enquanto ele estudava medicina, o jovem Moreno se envolveu apaixonadamente na vida intelectual de Viena por volta de 1908 e 1921. Ele experimentou contar histórias com crianças e as encorajou a seguir suas histórias. Ele ficou impressionado com a espontaneidade com que elas exibiram quando ele dava a instrução de pode liberar a espontaneidade, pode jogar do jeito que quiser, improvisar. Esse foi o início de muitas experiências que culminaram no chamado Teatro da Espontaneidade, uma forma de teatro comunitário organizada para a apresentação do drama do momento e aspirando liberar e aliviar conflitos comuns. Vamos começar a ver agora alguns conceitos ligados à psicologia social, ao Moreno, interessado nas relações humanas. E por aí o primeiro conceito é a sociometria. E esse termo sociometria deve ser reconhecido em dois sentidos. Primeiro, é a categoria geral de ideias e práticas que visam promover o espírito de espontaneidade nas relações humanas. Busca ajudar as pessoas a exercerem suas preferências na seleção daquelas outras pessoas com quem eles querem se relacionar em diversos contextos interpessoais e grupais. E, num segundo sentido, refere-se a uma variedade de técnicas para identificar, organizar, medir e dar feedback sobre essas preferências interpessoais que as pessoas têm. Sua abordagem clássica envolve pedir às pessoas de um grupo que indiquem com quem elas preferem estar em relação a um critério específico. Por exemplo, jogando futebol, com quem elas querem estar, estudando, tomando uma cerveja, vários critérios. Isso pode ser feito através de questionários, lápis e papel com respostas tabuladas e apresentação na forma de um grande diagrama semelhante a uma espécie de mapa. Outras variações incluem a confecção de diferentes tipos de diagramas, como, por exemplo, o átomo social, permitindo que o grupo escolha, por exemplo, quem será o protagonista de uma próxima dramatização, e assim por diante. Vamos ver agora o conceito de tela e eu vou mostrar a visão do Dr. Blattner. Esse é o termo de Moreno para aquilo que é medido pela sociometria, aqueles padrões de relacionamento interpessoal recíproco.
Podem haver formas neutras, indiferentes ou negativas de tele, bem como conexões levemente ou fortemente positivas. Acho, e é o Dr. Blattner falando, que o termo relacionamento ajudaria a comunicar o conceito a uma gama mais ampla de pessoas, não só aquelas familiarizadas com o jargão psicodramático. Há um mal-entendido, eu penso, Dr. Blattner, generalizado e alguma mistificação associada a esse termo. Em parte porque nos vários escritos do Moreno não há diferenciação suficiente entre tele e suas formas mais suaves ou negativas, ou quando a tele é fortemente positiva. Neste último caso, uma variedade de fenômenos telepáticos inexplicáveis foram observados. Quando eu penso em tele, eu sempre penso nos neurônios espelho, que é uma aquisição recente da neurociência, que mostra que nós temos neurônios no córtex pré-frontal inferior que se conectam. Portanto, se duas pessoas estão conectadas, os neurônios espelhos delas vibram na mesma sintonia. Então, eu acho que o conceito do Moreno de tele tem tudo a ver com isso, e que a ciência vai mostrar isso mais para frente, né? Moreno sempre se interessou por aquilo que conecta as pessoas e o que as faz se separar. No início da década de 1920, ele observou alguns atores no palco que se comunicavam facilmente, como se pudessem ler a mente um dos outros, enquanto outros atores não podiam trabalhar juntos, porque eles se atropelavam, eles se atrapalhavam e não conseguiam trabalhar junto. Então, durante a década de 1930, em seus experimentos sociométricos nos Estados Unidos, ele seguiu essa mesma linha de investigação, tentando provar a existência do que ele chamou de fator tele, uma espécie de habilidade real, mútua, que nós seres humanos temos de reconhecer, comunicar e trocar afeto à distância. Tele é um conceito social, é o principal processo interpessoal geral e inclui transferência e empatia. Transferência é, do seu ponto de vista do Moreno, um aspecto psicológico, o ramo psicopatológico da tele. Já a empatia, por sua vez, é um conceito psicológico unilateral e ela é insuficiente para explicar a coesão emergente de uma configuração social para levar a resultados terapêuticos. Ao longo de toda a vida produtiva do Moreno, ele continuou a pesquisar esse conceito, chegando a uma série de conceitos correlacionados interessantes, apesar de controversos, realmente, como diz o Dr. Blattner. Na minha opinião, precisam de mais pesquisa. Por exemplo, o conceito de autotele, de infratele, de telesexual, tele com gene sociogenético, tele musical, infratele, como eu já disse, aristotele, tele para cores e assim por diante. Bom, então agora eu vou parar de ler os conceitos. Se vocês quiserem, vocês podem ver o resto da fita, o resto dos slides. E só para mostrar para vocês os outros conceitos que já estão descritos nesse artigo, que, como eu já disse, é só pedir para a direção do Congresso que eles vão mandar para vocês em português, tá bom? Então, vejam só. O cardápio que tem aí para frente. Relações interpessoais, átomo social, psicoterapia de grupo, teoria do papel, análise de papéis, até sociatria e sociodrama. Então, isso pelo critério subjetivo meu e do Dr. Blattner do que são os conceitos básicos da obra de Moreno. Tá bom? Muito obrigada pelo convite e bom congresso a todos.